No Brasil, a quantidade de pessoas que não têm um ou mais dentes é enorme e esse é um problema que pode gerar diversas consequências. E é por isso que hoje teremos uma conversa super importante com um especialista em sorrisos que está aqui para nos explicar tudo sobre esse assunto. É o Dr. Fábio Makiyama, lá da Oral Unique. Bom dia, Dr. Fábio, tudo bem? Bom dia a todos. Realmente, é um assunto que vem muito à tona ali, né? As pessoas procuram muito sobre isso, então é sempre importante estar passando uma informação inicial e depois convidar as pessoas para saber realmente como é que está o caso de cada um. Primeiro a gente queria saber, né, para pessoas então que já perderam um ou mais dentes, qual que seria a melhor opção? Com certeza, né, a substituição da perda dos dentes por implantes, né, seja ele unitário, ou seja, a perda de um dente, ou uma reabilitação múltipla, que a gente associa implante com a permanência dos dentes, ou até mesmo a reposição dos dentes, né, que é onde a pessoa usa uma prótese total. Então, os implantes com certeza hoje seriam a melhor opção, né, porque é um pino de titânio que ele vai representar a raiz, uma raiz nova, vamos dizer assim, e depois são colocados dentes de porcelana sobre esses dentes, né? Claro, cada caso depende da situação da boca para poder determinar o tempo, de quanto tempo essa recolocação demora, né? Muita gente pergunta sobre isso, então é uma situação que cada caso é um caso, então tem que ter uma avaliação para a gente poder saber quanto tempo que a pessoa vai recolocar aquele dente. Doutor, uma dúvida, uma pessoa jovem, por exemplo, que perdeu só um dente numa queda, por exemplo, essa ausência de um dente, ela pode afetar a arcada? Pode, né? A falta de um dente pode causar todos os desequilíbrios. Então, a partir do momento que a pessoa perde um dente, cria-se, vamos dizer assim, uma folga entre os dentes. E os dentes sempre vão ter uma certa força da mastigação, que vão estar agindo sobre eles. Então, qualquer brecha, qualquer folga que se abra, né, com uma perda de um dente, aqueles outros dentes que ficaram vão querer ocupar aquele espaço, mas nunca vão fechar ou vão devolver aquela função estética de um dente que foi perdido. Então, acaba desequilibrando toda a arcada dentária. Tanto que, em alguns casos, a gente precisa trabalhar, por exemplo, com tratamento de aparelho para reabrir aquele espaço, para depois conseguir colocar um implante e o dente, né, numa posição que fique agradável esteticamente também. Isso porque é entorta? Isso, exatamente. Então, muita gente chega lá numa situação que perdeu o dente, por exemplo, há 5 anos. Em alguns casos, infelizmente, tem que se colocar um aparelho para poder posicionar melhor aqueles dentes e repor aquele dente para quê? Para proporcionar, além da função correta de mastigação, a estética, né? É importante. O importante é não esperar, então. Com certeza. O quanto antes perder ou ter um dente que esteja condenado, procurar logo um profissional da área da saúde bucal. Doutor, e o outro caso, né, de um idoso que está há anos utilizando a antiga dentadura, que era muito utilizada antigamente. Sim. Esse idoso também consegue colocar um Consegue, desde que esteja com a condição de saúde óssea e saúde também sistêmica, a gente consegue. E mesmo aqueles que têm algum tipo de problema, por exemplo, uma diabetes ou um problema de coração, hoje tem como a gente prevenir e conseguir realizar prevenir qualquer tipo de problema e tratar esses pacientes da mesma forma. Doutor, e a Oral Unique, ela trabalha com diferentes tipos de implantes? Isso, hoje os implantes são utilizados, seja eles para repor um dente, né? Ou fazer uma reabilitação múltipla com esses implantes, ou seja, perder um dente, mas ainda se mantém dentes na arcada, dentes naturais na arcada, ou esse tipo de reabilitação total, né? Onde a pessoa chega desdentada, usando uma prótese, ou muitas vezes a gente depara em situações onde a pessoa está 20 anos sem usar uma prótese, por quê? Porque não consegue e não tinha conhecimento sobre esse tipo de tratamento, ou porque era muito difícil de se realizar, ou porque incomodava, ou porque era muito caro, e hoje não, hoje já está uma situação mais acessível, né, e moderna para realizar também o procedimento. No caso, existem implantes para cada tipo de caso? Sim, com certeza, né? Aí entra numa situação onde também a gente analisa aquela situação de altura, largura de osso. Então tem casos que implantes hoje a gente consegue utilizar para fugir de enxerto ósseo e também aí, consequentemente, agilizar o processo da reabilitação. Então, às vezes, em 48 horas, 72 horas, a pessoa já está com o dente na boca. Aí define na primeira avaliação? Sim, com certeza, né? Mediante o raio-x, o exame de tomografia, que é importante para alguns casos. Então, você aí que acompanhou essa entrevista, não perca mais tempo, ligue agora e conquiste o seu sorriso de volta, assim como a qualidade de vida que você merece. Faça o seu agendamento, o número é o 3522-2000, dá para mandar o WhatsApp também para o 984-82-2000, 3522-2000 ou 984-82-2000.
clínica atendendo normalmente, né, doutor Sim, Fábio? com todos os cuidados, né? Na realidade, a gente já tomava muito cuidado em relação a isso, mas ficou fácil de adequar esses atendimentos e estamos atendendo, sim, normalmente. Tá? Seguindo todos os protocolos sanitários. Com certeza, é importante, né? Doutor, muito obrigada e uma boa semana. Obrigado e um feliz Dia das Mulheres aí para todas Muito as mulheres, obrigada. né? Muito obrigada. Tá bom?